Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Que alegria estarmos juntos. Como é bom começarmos a nossa semana adorando e louvando a nosso Deus. Que alegria, como é bom a gente estar junto do povo. Nós vamos dar andamento à nossa exposição, então, em Gálatas. Quero só explicar para os irmãos que o pastor também expôs o texto hoje pela manhã. Mas nós isso não vai ser algo costumeiro. Só foi esse domingo, porque a gente passou aí praticamente um mês sem estar expondo aí o texto de Gálatas. Nós estamos expondo o texto para você que não está aqui, não está entendendo o que é isso. Nós estamos expondo o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, carta de Paulo ao povo da Galácia. E nós estamos desde o versículo 1 e nós vamos até o capítulo 6, explicando verso por verso, acompanhando. E isso é muito bom para a igreja. Então o pastor hoje pela manhã, ele expôs o texto do capítulo 4, do verso 12 até o 20. Então hoje à noite nós vamos estar expondo e seguindo o texto do verso 21 ao 31. Nós fazemos isso porque isso é muito importante para a igreja, isso é muito importante para o povo de Deus, porque a gente vai indo na sequência e nós estamos sujeitos ao texto, e não colocando a nossa opinião em relação ao texto. E isso é muito bom para nós. Então, só explicar para os irmãos que o pastor expôs hoje pela manhã, Gálatas também, mas como já tinha um tempo que a gente não estava expondo o texto, nós resolvemos fazer hoje pela manhã, tanto à noite. Mas nós vamos continuar expondo o texto de Gálatas todos os dias, todo domingo à noite, tá bom? Então hoje o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31. Da mesma maneira como você está, mas com muita reverência, nós estamos diante da palavra de Deus, nós cremos, como diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é útil para nós. Talvez você vai olhar para esse texto, meu Deus, eu não entendi nada desse texto. O que ele está falando de Agar? O que ele está falando de Sara? Por que ele está falando isso da escrava? O que ele está querendo dizer com isso? Com certeza aqui também tem aplicações para nós. E nós vamos passar então por esses 10 versos que o texto do Senhor diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Aqui é importante só a gente abrir um parênteses para lembrar mais uma vez. Paulo está trabalhando com um povo que acreditava que era possível que eles fossem salvos por cumprir a lei. Então Paulo está destacando aqui o seu último argumento em relação a isso. Ele está colocando o seu último argumento dizendo, olha, vocês que querem viver sob a lei, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou dar uma ilustração para vocês. Ela diz o seguinte, essa ilustração. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque não são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então é importante nós lembrarmos mais uma vez, qual é o nosso contexto? Qual é o contexto em que Paulo escreve esta carta? O contexto é, esse povo gentil é não judeu. Nós somos, então, gentios, porque nós não somos judeus. Então, esse povo, eles estavam crendo que não somente observando a cruz de Cristo eles poderiam ser salvos, mas esses falsos profetas, eles estavam acrescentando ao evangelho o quê?
vocês precisam observar a lei, vocês precisam observar os dias santos, vocês precisam guardar o sábado, para que vocês sejam para que vocês sejam salvos. Se vocês não observarem isso, vocês não são salvos. Ou seja, se for dessa forma, nós somos salvos pela cruz, pelas obras, pelo que eu faço, e não olhando para a cruz. Se for dessa forma, nós não precisamos então da cruz. É só a gente cumprir a lei, é só a gente cumprir os dias santos que nós vamos ser salvos. E então Paulo ele começa no versículo 21 indagando eles, na sua última cartada, digamos, na sua última vez em que ele está tratando com esse povo em relação a essa questão de salvação somente pela graça, porque nós somos herdeiros segundo a promessa. Nós somos salvos mediante a fé, nós não somos salvos porque nós cumprimos a lei do Senhor, como foi dito, como foi lido no Salmo, nós cumprimos a lei do Senhor porque nós cremos que ela é o melhor para nós, mas nós não cumprimos porque nós vamos ser salvos por cumpri-la. Nós cumprimos porque a gente é salvo pela cruz, aí a gente cumpre, porque a gente entende que pela mudança da mente, pela mudança de caráter que o Evangelho, que a cruz traz ao nosso coração, agora nós cumprimos. Mas nós não cumprimos para ser salvo. Então Paulo ele está aqui demonstrando o seu último argumento e dizendo, olha, vocês, me diz uma coisa, vocês que estão olhando para a lei, para a salvação, como o pastor muito bem expôs hoje pela manhã, às vezes nós fazemos tudo aquilo para ser salvo. A gente observa todas essas coisas, todos esses rudimentos, todas essas leis. A gente faz algumas coisas porque a gente acredita que a gente é salvo por isso. Se a gente acredita que é salvo por isso, nós somos salvos pelos nossos méritos, pelo que nós fazemos e não pelo mérito de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês, então, me diz uma coisa. Vocês não ouviram a história de Abraão? Vocês não viram a história? Deixa eu contar então para vocês. E aqui é muito claro o que ele diz para nós. O verso 24, ele vai dizer de forma taxativa. É muito claro que ele está dizendo uma ilustração. Paulo está ilustrando para nós. Ele, nesse seu último argumento, é como se ele estivesse dizendo assim, presta atenção, eu vou ilustrar para vocês. Aqui eu prefiro ilustração, como a NVI nos trouxe. A NVI ela traz ilustração e não coisas alegóricas. No verso 24 ele está dizendo, essas são coisas alegóricas. Alegoria nem sempre é algo que é real, mas ilustração é real, porque essa história que Paulo conta é algo que é real, é algo que aconteceu. O que Paulo então está falando aqui? Ele está trazendo para nós lá em Gênesis 15. Lembra lá em Gênesis 15? Quando Deus prometeu um filho a Abraão. É claro que dentro de uma narrativa nós não sabemos necessariamente quanto tempo é de um capítulo para o outro. Mas o que acontece? Deus ele promete um filho para Abraão em Gênesis 15. Só que em Gênesis 16, Sara, que já era velha em idade, ela oferece a sua escrava a Abraão e diz, nós precisamos ter um filho. Nós precisamos de um descendente. Então faz o seguinte, toma aqui Sara, a nossa escrava, e vamos criar um filho por meio de Agar. Toma aqui Agar. Toma Agar e nós vamos ter um filho por meio de Agar. Porque eu, Sara, eu não posso ter filho. Então, é por isso que eu falei que nós não sabemos a distância de um capítulo para o outro. Mas Deus prometeu um filho e diz, olha, por meio da sua descendência, a sua descendência que será numerosa, é por meio da sua descendência que virá o Redentor. Mas no capítulo 16, Sara oferece a sua escrava Agar a Abraão para que eles tenham um filho. Então, Paulo aqui, ele está ilustrando para nós que não é por meio do seu esforço que você vai ser salvo. Então, eu quero fazer uma divisão aqui. Porque todos aqueles que estão em Agar, eles acreditam que são salvos pelo seu esforço. E aqueles que estão em Sara, eles creem por meio da fé, que eles são filhos por meio da fé. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo para nós aqui é usando como ilustração o seguinte. Abraão, ele não confiou no Senhor, então ele quis ser salvo pelo seu mérito.
ele foi lá e tomou a atitude. O Senhor prometeu um filho a ele e depois ele vai lá e faz um filho em Agar. Então, Paulo, ele ilustra para nós aqui e ele contrasta, então. Aqueles que estão em Agar, eles são salvos pelo seu esforço. E aqueles que estão em Sara, eles são salvos segundo a promessa. Ou seja, eles não fazem nada. Porque Sara teve o filho com 90 anos de idade. Ou seja, a salvação é mediante a graça. A salvação é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Será que era possível, aos olhos humanos, uma mulher de 90 anos ter um filho? Será que é possível uma mulher de 90 anos ter um filho? É por isso que a salvação é puro milagre da parte de Deus. E aí Paulo está dizendo, olha, assim como Deus prometeu a Sara, vocês são salvos mediante a fé. Vocês não são salvos pelo que vocês fazem. Vocês não são salvos pelos seus esforços. Vocês não são salvos porque vocês observam a lei. E aí, mais uma vez, não é que a lei não é importante. A lei é boa, a lei restaura a alma. A questão é olhar para a lei com caráter de salvação. Eu não posso olhar para a lei com caráter de salvação. Então, Paulo, ele divide isso. E ele fala para nós aqui. Eu quero dividir, então, aqui nesses dois pontos. Aqueles que estão em Agar, é aqueles que acreditam que são salvos pelos méritos. Porque eles fazem. E nós somos assim. Nós somos uma sociedade meritória. Nós queremos ser reconhecidos. Nós fazemos e nós queremos ser reconhecidos. Nós fazemos e a gente quer ser elogiado. Se a gente não é elogiado, parece que não deu certo. E aí, talvez, é até interessante, nós que estamos servindo na igreja, nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós servimos por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos? Porque nós queremos os méritos? Porque nós queremos que as pessoas nos elogiem? Se você tiver esse pensamento, você está então em Agar, porque você acredita que pela salvação, você acredita que fazendo todas essas coisas, você é alguém salvo por isso, e não pela graça, e não mediante a graça. O verso 22, Paulo vai, e é tão interessante, queridos, porque Paulo ele usa Abraão. Por que ele usa Abraão? Ele não usa Abraão à toa. Paulo, ele nunca usa em seu argumento algo simples, algo que traz algo de simplório. Não. Ele usa Abraão por quê? Porque os judeus daquela época, eles se gabavam por quê? Olha, nós somos filhos de Abraão. E eles se gabavam por isso. Ora, vamos pensar, Abraão teve 2 filhos. Isaac e Ismael. Se os judeus se gabavam pelo fato de ser filhos de Abraão, ora, então os filhos de Ismael também poderiam se gabar. Então Paulo está mostrando para eles o seguinte, olha, vocês não podem ficar se achando pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, até porque Abraão foi somente um instrumento para a salvação. Abraão não é alguém que foi importante no sentido de mostrar para nós que ele é mais importante do que nós. Não. Abraão foi um instrumento que qualquer um de nós poderíamos ser usados pelo Senhor, que por meio de Abraão viria o Redentor. Mas Abraão é somente um instrumento. Mas o que os judeus faziam? Eles se gabavam pelo fato de serem filhos de Abraão. E aí Paulo, então, ele usa o exemplo de que Abraão teve 2 filhos. Olha o que diz Romanos 7 e 9. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então ele está dizendo que vocês não precisam se gabar pelo fato de serem filhos de Abraão. Até porque todos nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos porque nós cremos em Cristo, e não porque a gente veio de Abraão, porque senão a gente não seria salvo. Você é filho de Abraão? Você é da descendência de Abraão? Nem o nosso irmão Raitan, mas a Soraya se aproxima disso, porque eles não são judeus. E aqui Paulo está distinguindo isso, até porque ele já tinha dito lá no final do capítulo 3, que não existe judeu nem grego.
É todos que estão em Cristo. E você é salvo pelo fato de estar em Cristo, e não de estar debaixo da lei, e não de ser o filho necessariamente da promessa de Abraão, na linhagem de Abraão. Nós somos salvos, então, por meio da promessa, por meio de Cristo. E é interessante, queridos, que em momento algum aqui, Paulo ele menospreza Agar, e ele exalta Sara. Ele não está aqui demonstrando isso para nós. Talvez quando a gente lê o texto, a gente até passa isso pela cabeça. Nossa, Agar foi totalmente insignificante. Não, ele está só comparando aqueles que acreditam que são salvos pelos méritos e aqueles que acreditam que são salvos pela fé, mediante a promessa. Então, Paulo aqui, ele não menospreza Agar. Paulo aqui, ele não joga Agar no lixo e simplesmente você é insignificante e Sara é exaltada. Não. Mas Paulo, ele demonstra para nós que, na verdade, Abraão é que agiu de forma errada. Porque ele que era o líder da sua casa. E aí Sara que oferece, você lê o texto, Gênesis 16, você vai ver que Sara é que oferece o filho. Sara é que oferece Agar a Abraão. E é ele que deveria ter falado, não, o Senhor nos prometeu um filho. Então ele vai prover um filho. Independentemente se você é velha ou não, ele prometeu e ele vai cumprir. Então é o líder da casa que tinha que ter tomado a atitude. Até porque o Senhor promete a ele. Então, Paulo aqui ele não menospreza, até porque ele unicamente demonstra para nós uma ilustração. Essa ilustração é uma história real. E ele diz no verso 23 que o da escrava nasceu segundo a carne. E o da livre, mediante a promessa. O que é segundo a carne? Mediante o meu esforço. Ele está usando como ilustração e dizendo, olha, os que estão em Agar, vocês que acreditam que são salvos pelo que vocês fazem, por cumprir aí os dias santos, vocês que acreditam que são salvos por isso, vocês estão em Agar e vocês nasceu segundo a carne, pelos seus méritos. Como que foi o nascimento do filho de Ismael? Pelo esforço, e não segundo a promessa. Então, Paulo ele está ilustrando que aqueles que são salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não é pelo seu esforço. Porque a salvação é um ato único, exclusivo de Deus. Já está ficando até meio repetitivo, mas isso é importante nós dizermos, porque a salvação é um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. A salvação é um milagre nas nossas vidas. A salvação é algo que somente o Senhor pode fazer, assim como Ele pôde fazer com a mulher de 90 anos, a salvação é um milagre nas nossas vidas que somente Deus pode operar. E aqui, uma aplicação bem prática e rápida para nós, que estamos dando ênfase, na verdade, eu não gosto de falar que a gente está no ano de evangelismo, porque o ano de evangelismo a gente está todo dia, o ano da comunhão a gente está todo ano. Então, nós estamos dando ênfase nesse ano do evangelismo, mas é justamente para demonstrar que a salvação é um ato de Deus. E você, então, que prega o evangelho, tem pregado o evangelho autêntico para alguém que está do seu lado, para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo, para seja quem for com quem você convive, a salvação é um ato que o Senhor opera nas nossas vidas. E se você está pregando o evangelho de forma autêntica, não se sinta pesaroso, porque essa pessoa não muda. Continue orando por ela. Não desista de orar por ela. Continue pedindo ao Espírito Santo que faça a obra, porque a salvação é um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. Se o Senhor não tivesse quebrado o meu e o seu coração, nós não estaríamos aqui juntos, reunidos e glorificando a esse Deus. Porque a salvação é um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. A minha resposta é só um ato daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu consigo amar porque o Senhor nos amou. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então a salvação é um milagre, não é por nossos méritos. A salvação é um milagre de Deus nas nossas vidas. No verso 25, Paulo vai dizer Monte Sinai, que está na Arábia. Por que Paulo está dizendo isso? Justamente porque a lei foi dada onde?
No Monte Sinai. Então Paulo está dizendo que, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Então ele está ilustrando justamente que foi no Monte Sinai que Moisés ele recebeu a lei. E aí o verso 24 ele diz, no final ele está dizendo, na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. O que é escravidão? O que é essa escravidão? A lei, ela nos escraviza. Quando nós olhamos para a lei com caráter salvífico, nós não conseguimos cumpri-la. E se a gente não consegue cumprir, nós estamos presos a ela. Então, eu sou salvo pela fé, pela cruz, e não porque eu cumpro a lei. Queridos, é sempre importante nós lembrarmos, nós não estamos falando que a lei não é importante e que a lei não está mais em vigor. O Senhor, Ele cumpre a lei. Ele cumpriu a lei. A lei, ela está ainda presente no nosso coração, mas Ele vai resumir a lei em 2 aspectos. Amar o seu próximo como Cristo nos amou e amar a Deus. Ele resume a lei nisso. Até porque os 10 mandamentos, eles estão nisso. Os 10 mandamentos, eles se resumem a isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como Cristo nos amou. Então a lei, ela se resume a isso. Então a lei, ela é boa, ela restaura a alma. Nós lemos o salmista dizendo isso. A lei, ela é importante para nós, mas a lei não nos salva. Ela nos escraviza quando nós olhamos para ela num caráter de salvação. A lei, até porque no capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Olha, se você não cumpre a lei, você é maldito. Ou seja, nós somos malditos então, porque nós não cumprimos. E pelo fato de nós não cumprirmos, nós estamos debaixo da maldição da lei. Por isso Cristo se fez maldito no nosso lugar. Mas nos nossos dias, trazendo para nós aqui, ainda é possível alguém viver no legalismo? Ainda é possível, além daquilo que o pastor já expôs para nós aqui de uma forma tão bela, tão magnífica, ainda é possível a gente viver no legalismo? A gente achar que nós acharmos que somos salvos por observar os preceitos da lei? Ainda é possível? Queridos, a gente estabelece alguns padrões espirituais. A questão não é estabelecer os padrões espirituais. A questão é idolatrar esses padrões. Nós colocamos alguns padrões que talvez a Bíblia não requer de nós. Nós vivemos em um mundo litúrgico, em um mundo onde tem uma liturgia, o culto tem uma liturgia. Nós temos aqui um padrão a ser vivido. Mas a questão é quando nós idolatramos isso, a ponto de acharmos que se nós não cumprirmos isso, nós estamos desobedecendo a Deus e assim nós não vamos ser salvos. Ainda é possível nós vivermos apegados à lei. E apesar disso tudo, nós julgarmos outros cristãos como se eles não fizessem o certo e nós somos os certos porque a gente faz dessa forma. Talvez nós estamos apegados a algumas coisas que na verdade é um legalismo. É a lei que nós olhamos para alguém e acusamos e apontamos o dedo. Você precisa cumprir, senão você não vai ser salvo. Sabe, nós talvez estamos idolatrando esses padrões que não são bíblicos e que nós definimos como bíblico. E a gente coloca isso como se a gente não estivesse cumprindo, se a gente não estiver cumprindo isso, nós não vamos ser salvos. Por que é importante nós olharmos para a lei não como regras, e sim como princípios? Nós precisamos olhar para a lei como princípios, e não regras. Pode, não pode isso, não pode aquilo. A lei não é um conjunto de regras. A lei do Senhor que restaura a nossa alma não é um conjunto de regras do pode e não pode. A lei do Senhor que restaura a nossa alma são princípios. Porque se nós olharmos para a lei desse sentido, ela vai nos escravizar, ela vai nos prender. E o que o pastor disse hoje, nós estamos livres. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. A gente vai ver depois no verso 5, no capítulo 5, sobre essa questão. Mas a lei do Senhor, ela não são regras. A lei do Senhor são princípios. É por isso que nós não vivemos debaixo de regras. A gente vive debaixo do princípio do Senhor, do que o Senhor tem para nós. E nós precisamos pensar biblicamente.
O que é pensar biblicamente? Por que é importante que nós, como igreja, pensamos biblicamente? Por que é importante a gente pensar que não é pelos nossos méritos? Por que isso é importante para nós? Porque enquanto nós estamos debaixo de um regime de regras, a gente cumpre. Mas depois que a gente sai, a gente não cumpre mais. Mas quando a gente entende que são princípios do Senhor, a gente cumpre porque a gente ama o Senhor e a gente entende que Ele tem o melhor para nós. Por que os jovens, nós estamos perdendo os nossos jovens? Talvez um dos motivos. Por que nós estamos perdendo os nossos jovens para a faculdade? Porque enquanto eles estão aqui debaixo da nossa guarda, cumprindo as regras, cumprindo aquilo que nós dizemos para ele que não pode, aquilo que pode, eles estão aqui, eles cumprem. Mas quando eles vão para aquele mundo paralelo, eles não cumprem mais. É por isso que nós precisamos pensar biblicamente e explicar para eles o porquê que não pode. O porquê que eles fazem isso biblicamente. Olhando para a Escritura, à luz da Escritura. Nós explicamos para eles então, olha, isso aqui é bom para você. Por quê? Porque o texto do Senhor diz assim. O texto do Senhor diz assim. O texto do Senhor diz que isso aqui restaura a sua alma. O texto do Senhor diz que a lei do Senhor é boa. Então você vai olhar para os princípios não como regras, porque regras escraviza, regras pesa. Mas princípio não. O princípio eu cumpro com prazer. Os princípios do Senhor eu cumpro porque eu amo a lei do Senhor. Porque eu amo estar na casa do Senhor. Enquanto eles estão aqui debaixo da guarda do Senhor, da igreja, simplesmente eles cumprem e nem sabem o porquê que cumprem. Pergunte para um jovem, pergunte para os jovens, não na nossa igreja, mas no sentido geral. Pergunte, por que, jovem? Me explica biblicamente, por que não pode fazer sexo com a sua namorada? Por que não pode? Você acha que ele vai conseguir explicar biblicamente? Não, porque desde pequeno ele só sabe que não pode. Mas nós precisamos fazer com que a igreja, não somente os jovens, mas todos esses, pensem biblicamente. Eu não posso. Porque em todo o contexto da Bíblia, quando se refere a sexo, é dentro do casamento. Percebe que nós vamos fazê-los pensar biblicamente, nós vamos fazer o jovem, não somente o jovem, mas todo o cristão pensar biblicamente. Por que eu não faço isso? Por que eu deixo de fazer isso? Por que eu pago o imposto de forma correta? Por que eu não roubo? Por que eu não mato? Porque eu entendo que isso é um princípio do Senhor para nós. Por que eu não adultero? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Porque eu entendo que os princípios do Senhor, quando está firmado no nosso coração e a gente sabe explicar isso de forma bíblica, a gente cumpre com prazer. A gente cumpre porque nós sabemos que isso é o melhor para nós. Não porque nós vamos ser salvos, mas porque o Senhor que nos salvou, que transformou o nosso caráter, agora me faz agir dessa forma. Porque eu penso biblicamente. Eu penso segundo a Escritura. Eu penso no que a Bíblia tem para nós. No que a Bíblia tem para mim. E o que a Escritura diz para mim, eu posso crer que é o melhor para mim. Então, por que eu deixo de fazer todas essas coisas? Porque eu sei que na Bíblia tem os princípios do Senhor. E os princípios do Senhor são bons para mim. Os princípios do Senhor restauram a minha alma. Os princípios do Senhor, Ele conduz a minha vida para o melhor caminho. É por isso que nós não podemos estar em um mundo onde que a lei habita, no sentido de legalista. Legalista é aquele que é apegado à lei. Olha, você não cumpriu isso. Nossa, você pisou fora da linha. Olha, volta. Mas ele também é aquele que aponta o dedo, mas ele está fazendo um monte de coisa errada. É aquele que fala mal do homossexual, mas é um adúltero. O que adianta? Sabe, você percebe que o legalista, ele vai nessa linha. O legalista, ele aponta o dedo, mas ele faz um monte de coisa errada. O legalista é assim. E nós não podemos ser uma igreja legalista que anda achando que a lei, achando que pelo fato de cumprir isso nós vamos ser salvos. Nós somos salvos pelo Senhor e pelo fato de ser salvo, pelo fato de ter um caráter transformado, pelo fato de ter uma mente renovada pelo Espírito do Senhor. Agora eu ajo dessa forma. Agora eu vou agir assim.
E é por isso que nós não estamos em Agar, porque não é pelo nosso mérito, não é porque nós cumprimos a lei, não é porque nós cumprimos o princípio do Senhor que nós somos salvos. Nós não estamos em Agar. Nós estamos então em Sara. Nós estamos em Sara. Olha para o seu verso 26. Ele vai dizer, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então os que creem na promessa, eles são livres da lei mosaica. Queridos, quando eu falo livre, não quer dizer que nós não olhamos mais para a lei. Quando eu falo livre, é livre no sentido de não olhar para a lei achando que eu vou ser salvo. Porque eu sou salvo pela fé. Então agora, aqueles que creem na promessa, eles são livres da lei mosaica, mas eles estão olhando para Jerusalém, o qual é do alto. Porque aqueles que são do alto são dirigidos por algo que é eterno. Aqueles que é do alto têm o nome escrito no livro da vida, que está no alto, que está no céu. Porque é para o alto que sobem as nossas orações. É no alto que o nosso Salvador está. É pensando no alto. Nós estamos pensando no alto, no céu. E aí ele, no verso 27, ele vai citar aqui Isaías 54:1. Ele vai dizer, alegra-te, ó estéril. Que contexto é esse? Por que ele está citando esse contexto? Por que ele está citando esse Isaías 54:1? Porque Israel... Quando Isaías ele prevê, quando Isaías ele profetiza, Israel estava no cativeiro. E aí ele está dizendo, olha, eu tive essa visão e vocês podem se alegrar. Por quê? Porque vocês eram estéril. Vocês, Israel, eram estéril, agora vocês não são mais. E aí ele traz isso para nós dizendo, agora nós, igreja, que éramos estéril, agora nós podemos nos alegrar, porque agora vai vir os frutos. Então é isso que Paulo ele está explicando e citando aqui 54:1. E isso se aplica a nós como igreja, porque todo aquele que crê vai ser salvo. E todo aquele que crê é salvo por meio da fé, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja quem for. Agora vocês que eram estéreis, vocês não são mais. Agora vocês geram frutos, agora a igreja gera fruto. Por isso que ele está citando aqui o Isaías 54:1. E por meio da fé, como ele demonstra para nós no verso 28, por meio da fé que nós somos filhos de Deus, segundo a promessa do Senhor, a promessa da redenção para nós. E aí do verso 29 ao 31, já estou finalizando aqui, ele traz para nós uma citação de Gênesis. Gênesis 21, do 8 ao 10. Por que ele está citando isso aqui? Assim que Isaac, o filho da promessa, foi desmamado, Abraão ele faz um grande banquete. Abraão ele faz uma festa. Aí Ismael, que era o seu irmão e o filho da Agar, Ismael então, ele que era 14 anos mais velho que Isaac, ele começa a perseguir Isaac. Ismael então começa a perseguir Isaac. Olhe para o texto. Ele diz assim, lança fora a escrava de seu filho. Na verdade, o 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia. Olha, percebe. Quem que nasceu segundo a carne? Ismael. Então, aquele que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Então, Ismael, que era o filho da escrava, estava perseguindo Isaac, o filho da promessa. A promessa da redenção. Então, ele está fazendo esse paralelo justamente dizendo que esses judeus que dizem que são salvos por meio da lei, estão perseguindo aqueles que são os filhos da promessa. Então ele traz esse contexto e por isso que ele vai dizer, lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho. Porque justamente aqueles que querem obedecer, ser salvos porque obedecem à lei, eles devem ser lançados fora. Então ele está fazendo esse paralelo, citando aqui Gênesis 21, 8 a 10, e dizendo, olha, aqueles que estão em Agar, representado aqui pelo filho de Agar, pelo Ismael, esses judeus que acrescentaram à lei outras coisas e colocaram à lei essas observâncias que dizem que são salvos pela lei,
esses judeus, lá do tempo da Galácia, já não é mais lá em Gênesis, esses judeus, eles estão perseguindo aqueles que são salvos por meio da fé. E o que a gente deve fazer com esses? Lança fora. Esses que acreditam que são salvos pelos méritos, esses que acreditam que são salvos não pela cruz, eles devem ser lançados fora. Por isso que ele está dizendo no verso 30, lança fora a escrava. Queridos, Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa. O Senhor prometeu a ele, olha, você vai ter um filho e que por meio desse filho vai vir um Redentor. A sua geração será incontável. Olha para a areia do mar. Você não vai conseguir contar a sua geração. Será que essa geração era os judeus? Porque se a gente olhar para os judeus, não é tudo isso. Mas se a gente olhar para os filhos da promessa, que acreditam em Cristo por meio da fé, a gente pode ver, a gente consegue ver que são muitas pessoas. Abraão tinha uma promessa, mas ele não acreditou na promessa. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós agimos dessa forma? O Senhor diz que temos uma promessa, o Senhor diz que somos salvos por meio da fé. E quantas vezes nós não esperamos o momento certo? Por quê? Porque nós não confiamos na ação do Senhor. Abraão recebe a promessa no capítulo 15 de Gênesis. E o que acontece no capítulo 16? Sara oferece a escrava e diz, vai ter o filho com ela, porque nós não vamos ter esse filho. E quantas vezes que nós agimos assim? Por meio das nossas ações. Quantas vezes nós queremos ter o controle sobre a situação, porque nós não confiamos na ação soberana do Senhor. Nós não confiamos na ação providencial do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não confiamos. E nós queremos ter o controle. E nós queremos agir da nossa maneira. Nós queremos agir porque nós é que sabemos o que é melhor para nós, e não o Senhor, Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Algumas coisas pertencem a nós. Nós devemos buscar o trabalho, devemos buscar o pão de cada dia, mas as preocupações do dia de amanhã não pertencem a nós. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, seja na aflição, seja na bonância, seja na alegria, seja na tristeza. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria conosco. E por que a gente continua ainda querendo ter o controle? Por que a gente ainda continua querendo agir da nossa forma? Quando as coisas acontecem da vontade de Deus, da maneira como o Senhor quer para nós, isso acontece de forma natural. Mas quantas vezes nós não falamos assim, talvez, mas nós olhamos para o Senhor e dizemos, Deus, deixa eu te falar uma coisinha aqui, fica tranquilo, fica em paz. Eu estou na situação, eu estou aqui, Deus. Fica em paz, Deus, deixa eu te falar uma coisinha. O Senhor é muito bom, eu confio no Senhor. A gente não fala assim, mas nós fazemos assim nas nossas ações. Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Sabe como aquele adolescente tupetudo e que o pai está dizendo, vai dar ruim, vai dar ruim. Não vai, meu filho. Não, pai, fica tranquilo, pai. Fica tranquilo, eu vou lá, fica tranquilo, eu vou fazer isso. Meu filho, não faz, meu filho, não faz. Aí o filho faz o quê? Quebra a cara. Então nós agimos assim. Nós agimos assim. Não porque um dia nós somos adolescentes e a gente teve essa ação, mas porque nós agimos assim. O Senhor nos mostra que Ele sempre está conosco, mas a gente sempre quer tomar as decisões, a gente sempre quer tomar as rédeas. Deus prometeu um filho a Abraão e o que Ele fez? Foi lá pelos seus próprios méritos, foi lá e pela sua própria ação. Ele não confiou na ação de Deus. E é isso que nós temos que fazer, confiar na ação de Deus em nossas vidas. Nós precisamos confiar no que Deus tem para nós, porque Ele é um Deus atuante na sua vida. E quantas vezes que nós agimos dessa forma, nós agimos que esse Deus que é tão grande, Ele não está vendo o que está acontecendo. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. É claro que Ele está vendo. Só que Ele tem um momento dele. Não é o seu momento. Não é o que você acha de melhor. Mas é o que Deus tem de melhor.
É no momento certo que acontecem as coisas. Deus tem o momento certo. Confie na ação providencial do Senhor para a sua vida, porque é essa ação providencial que é o melhor para você. Não queira colocar o carro na frente dos bois, como diz o ditado. Confie na ação soberana do Senhor, confie na ação providencial do Senhor sobre a sua vida. O dia de hoje, corra, trabalha, se gaste por isso, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. O que é que vai acontecer ano que vem, mês que vem, daqui 6 meses, pertence ao Senhor. Confie na ação do Senhor. Confie que o Deus que age na sua vida é um Deus atuante. Imagina a cena, queridos. Imagina a cena do filho, porque Sara, ela menosprezou o filho de Abraão. E de certa forma era filho de Abraão. Abraão não tinha o que fazer. Olha que constrangedor que às vezes acontece quando a gente age por impulso. Imagina a cena, Abraão lá diante dos seus 2 filhos. E ele sabia qual era o filho da promessa, porque é aquilo que viria por meio de uma ação milagrosa de Deus. E aí Sara falando agora, manda ele embora. Eu não quero ele aqui. Pensa, queridos. Imagina, Abraão naquela situação. É isso que acontece conosco. O Senhor diz que vai estar conosco todo o momento. Ele diz. Mas quantas situações nas nossas vidas que a gente vai, coloca a mão e faz. Porque nós queremos ter o controle. Aí dá ruim. Aí acontecem cenas constrangedoras. Acontecem cenas que a gente não queria. Acontecem coisas que a gente não queria. Mas quando as coisas acontecem no tempo certo, no momento certo, com Deus conduzindo as nossas vidas, acontece de uma forma muito natural. Porque o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Faça a sua parte. Eu não estou dizendo para você que você tem que negligenciar, acordar tarde todos os dias, não buscar o trabalho, não estudar, não buscar as coisas que tem que ser buscado. Não estou dizendo isso. Nós temos que buscar o trabalho, buscar estudar. Nós temos que buscar isso sim. Mas confiando na ação providencial do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Não queira antecipar aquilo que o Senhor já disse que vai fazer, porque Ele disse que vai estar conosco. Ele disse que vai estar conosco todos os dias. Não somente todos os dias, mas todo milésimo, todo segundo, Ele está conosco. Ele está conosco. Onde então está a sua confiança? Na sua própria ação? Porque o Senhor disse que vai estar conosco. Aí o que nós fazemos? Fica tranquilo, Deus, eu vou e faço. Pode deixar que essa eu faço. Onde está a sua confiança? Você confia então no Deus que salvou a sua vida e que provê para você o que é necessário? Ou você confia na sua própria ação, no seu controle? Onde você está colocando a sua confiança? Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua ação providencial nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que provê para nós, assim como proveu o pão diário lá no deserto para o povo. E o Senhor é esse pão vivo que desce do céu e nos alimenta. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida de nós. E nós podemos confiar na tua boa ação, a tua ação providencial nas nossas vidas. Nós podemos confiar, Deus. Mas quantas vezes nós queremos o controle, Deus? O Senhor prometeu a Abraão que daria a ele um filho. E ele deveria confiar. Mas nós não podemos olhar para Abraão como alguém que é errado e que nós não agimos da mesma maneira que ele. Porque nós também agimos assim. Nós não temos uma promessa específica por meio de nós que vai vir o Redentor, não. Mas nós temos uma promessa que o Senhor vai estar conosco o tempo todo. Então que nós possamos confiar na tua boa ação nas nossas vidas. Não pelos nossos méritos, Senhor. Não pelo que nós somos capazes de fazer, mas pelo que o Senhor é capaz de fazer. Pelo que o Senhor já fez na cruz. Nos ajude, Senhor, a confiar nas tuas boas ações. Quantas vezes, Senhor, que nós estamos ansiosos para algo que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui
uma semana. Quantas vezes, Deus? Isso demonstra uma parte da nossa falta de confiança no Senhor. Porque o fato de nós não confiarmos no amanhã demonstra uma falta de confiança na tua ação sobre as nossas vidas. Então nós estamos dizendo para o Senhor que o Senhor não é capaz e que nós somos capazes de fazer e de resolver. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Quantas vezes nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã? Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Senhor, nos perdoa porque nós não confiamos na tua boa ação providencial sobre as nossas vidas. E nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude, Senhor. Não é fácil. Somos falhos. Nem todos os dias são tão bons quanto queríamos. Somos falhos e não confiamos na tua ação. Por favor, Jesus, nos ajude a confiar na tua boa ação. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Aqueles que são pais aqui, que o Senhor possa dar o descanso para que eles confiem de que o Senhor é quem cuida dos filhos deles. O Senhor é quem cuida dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos filhos. O Senhor é quem cuida, Deus. Não somos nós. É o Senhor com a tua ação providencial. Nos ajude a confiar no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ficar de pé então para a gente... tem um cântico. Vamos ficar de pé então para a gente cantar.